Botucatu para Todos está no ar e a gente vai falar com a Edmê Rodrigues, que é educadora, psicóloga, idealizadora do grupo de mulheres negras de Botucatu, Teresa de Benguela, né, um grupo muito atuante aqui na cidade, né, e também membro do Compira aqui de Botucatu e uma ativista bem atuante aqui pela causa e o movimento negro. E a gente vai falar hoje sobre a data, né, Edmê, sobre o 13 de maio. Por que o movimento negro ou parte do movimento negro não comemora o 13 de maio? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço pelo convite. Espero poder responder à altura, né, as perguntas aí. E, assim, eu acredito que o movimento negro unificado, pelo menos uma grande parte, pensamos igual, pelo menos nesse sentido, que não há muito o que comemorar, né? É claro, a lei está aí, é uma lei até chega a ser um pouco absurdo, porque só tem 2 artigos nessa lei, né? Uma lei pequena com 2 artigos, e que nela não traz nenhum amparo de direitos para as pessoas escravizadas naquela época, né? Então, o problema maior tem sido a partir do dia 14 de maio de 1888. Né? Então, o que aconteceu com a população escravizada a partir desse dia 14? Né? Então, de lá para cá, nesses 133 anos, não fomos abolidos, né? Ainda existem muitas coisas para serem abolidas em relação à população negra, né? Os descendentes daqueles escravizados. Então, fica um pouco difícil a gente comemorar, né? A gente lembra com muita dor das vidas ceifadas, a gente lembra com muita dor de toda a luta, de toda dor e sofrimento, mas não dá mais para tapar o sol com a peneira, né? Tudo que a gente aprendeu na escola sobre a história da África, sobre o que aconteceu de fato com as pessoas escravizadas naquele período cruel, sombrio, teve que cair por terra, né? Então, não dá mais para enganar, não dá mais para disfarçar da forma como foi romantizada por tanto tempo, né? Então, é um dia que a gente separa na nossa agenda para muita reflexão, mais um dia, né? Para muita reflexão. Acredito eu que até algum tempo atrás, as gerações escolares aí, nesse dia, desenhavam, pintavam algum desenho pronto, de alguma criancinha preta estourando corrente, ou então uma foto de zumbi, né? Olha, agora vocês estão libertos, né? Não tem mais escravos no Brasil. Ok, né? E aí? Né? Não tem mais pessoas escravizadas, mas existem situações as quais ainda escravizam, oprimem, e acaba ainda deixando a população à margem, apesar de ser 50% da população brasileira. Somos a maior concentração de negros fora de África, mas ainda temos muito, muito a conquistar para poder ter direitos iguais. Não sei se falei muito, mas para a introdução... Falou muito bem. E nós temos uma questão que como é que o movimento negro comemora? Por exemplo, hoje você comentou que não é uma comemoração, pelo contrário, o ato que terá hoje aqui em Botucatu vai ser um ato meio que um ato de luto, né, pelas essas vítimas, não é isso? Exato. Haverá, ou já está tendo, né, algumas cidades, alguns movimentos aí já começaram, então, meio que sem combinar, mas com um sentimento igual, todos os grupos e movimentos e coletivos decidiram, então,
é fazer um ato silencioso, um manifesto silencioso, né, pelas vítimas. Então, cada um, à sua maneira, à sua forma, irá prestar uma homenagem e memória a essas pessoas que, infelizmente, têm perdido suas vidas, essas famílias aí, por conta do racismo, por conta da falsa abolição, né? São situações aí bem delicadas, bem complicadas. O nosso último 20 de novembro foi terrível, né? Não teve nem como comemorar aquele ato no Carrefour, acabou com toda a alegria, né? Se é que existia naquele dia. Então, foi mais... hoje será um dia de reflexão e de lembrar com muita dor das pessoas pretas que foram mortas por conta do racismo. Sim. Então, só para complementar, alguns grupos irão se concentrar hoje na Praça do Bosque, né? E as Terezas vão se concentrar hoje na Praça do Abolicionista, no Jardim Paraíso. A gente não sabe o que pode nos acontecer, né? A gente espera que nada, mas será um ato para não deixar passar em branco, né? Não tem motivo de fazer festa, mas é um momento de respeito, de dor, de silêncio mesmo. Hoje foram publicados dois textos importantes, interessantes no UOL, né? Um de uma historiadora e um de um jornalista, que é o Sakamoto. E o da historiadora, ela traz um elemento importante, que todo o esforço histórico vem de dizer que a abolição da escravatura foi feita por brancos, pelos abolicionistas e pela princesa Isabel, que lavrou essa lei. Porém, existem documentos e existem estudos que mostram da luta incessante dos próprios escravos e dos escravos forros e dos escravos e da população negra, que vem antes da abolição mesmo, para que isso se dê, né? Então, que não é uma versão tão real assim da história, que a coisa tenha vindo só da bondade dos brancos, essa questão, né? Vocês estudam no movimento negro essa questão. Os pontos de resistência, a gente conhece os principais, que são os quilombos, né? Mas você vê a questão dos negros comprando a liberdade dos outros, juntando dinheiro por fora, os que conquistam a liberdade, as indenizações, né? Tem muito essas histórias que às vezes ficam só no âmbito dos movimentos negros e que a maioria das pessoas não conhecem, né? Há uma resistência, inclusive, Marcelo, de se cumprir a lei que pede não, né, que sugere que as escolas trabalhem estudos africanos, né, a história da África, a cultura afro-brasileira, né? Ainda há muita resistência para trabalhar isso dentro das escolas. Então, seria uma forma de se ampliar melhor esses estudos, essas pesquisas, que muitas vezes não são valorizadas como deveria, né? Em alguns momentos, algumas pessoas dizem que é balela, que é delírio de algum movimento, radicalismo, que não tem nada comprovado, mas tem, né? Só não é contado da forma como deveria ser, né? E a gente entende que o colonialismo ele se estruturou de uma forma tão estruturada, ele conseguiu, né, se enraizar de uma maneira tão profunda que fica difícil mesmo dos movimentos contemporâneos provar qualquer outro tipo de atitude anterior à Lei Áurea, né? Então, fica muita dúvida no ar, fica muita desconfiança e muita desvalorização da história contada por nós, né? E isso a gente acaba percebendo que é uma sequela que
que a gente vive, as crianças, as nossas crianças vivem, então, situações que uma criança branca contar e uma criança negra contar, as pessoas vão se comover mais com a criança branca contando, olha que bacana, ele é antirracista. Mas a criança negra que sente, que está contando a mesma história, de repente é vista como vitimista, como alguém que está só querendo chamar atenção. Olha, como tu pode permitir? Estão explorando a criança. Então, ainda é muito complicado enfrentar essa estrutura do colonialismo dentro do Brasil, né? Para valorizar essas pesquisas, esses estudos. Tanto é que me foi perguntado um tempo atrás como que a gente poderia estar ajudando as pessoas negras em relação à saúde mental, já que a maioria dos psicólogos são brancos, como que fica o lance da empatia, os arquétipos que são sempre baseados na mitologia grega e romana, né? Há a psicologia preta, onde os arquétipos foram desenvolvidos na mitologia africana, né? Então, as pessoas estão buscando, estamos nos qualificando para que isso seja colocado em prática o mais rápido possível, ampliado o mais rápido. Já existem colegas, né, da área que já estão atendendo, já são especialistas em psicologia preta, mas ainda é bem complicado o acesso, a divulgação. Então, ainda algumas situações, né, solidão, depressão, não só para os negros, mas ainda é vista como algo de vitimismo, né? Só as pessoas só acreditam quando a pessoa se suicida, daí falam, ai, poxa vida, eu realmente estava doente. Então, existem sequelas ainda desse racismo estrutural que está sendo difícil de ser enfrentado, de ser quebrado, mas a gente tem que resistir, né? Então, tudo que os nossos antepassados passaram e enfrentaram para deixar um pouco mais suave para a gente está dando continuidade para que os que vêm, né, os que estão vindo, encontrar um caminho um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, para colocar em prática toda a porcentagem maior da população brasileira. Vamos voltar um pouquinho ao 14 de maio, como você falou. Quando há a abolição da escravatura, que na verdade foi só uma fachada, o negro ele foi abandonado à sua própria sorte, que, diferentemente de outros países onde houve alguma espécie de reparação ou de algum apoio, nos Estados Unidos tem aquela coisa de você ter 10 acres e uma mula. Em outros países teve alguma espécie de reparação do Estado. Aqui, o negro foi abandonado e sem nenhum tipo de apoio para viver nas grandes cidades, para viver amontoado, para viver como sobreviver e no subemprego, vamos dizer assim, no trabalho análogo à escravidão, que é o que perdura até hoje, né? Então, a gente não pode falar de uma abolição de escravatura quando a gente só troca isso por uma remuneração muito baixa, né? A gente vê também no artigo do Sakamoto que ele fala que o trabalho escravo até hoje existe nas fazendas aqui do lado. Aqui nosso companheiro Newton Salles falou outro dia de fazendas aqui na região, que o Ministério Público vem e flagra o trabalho escravo no pessoal que está na área rural. E é uma mazela muito grande, e a grande maioria desses trabalhadores escravos são negros. Então, isso continua existindo até hoje, né? Então, a situação do negro ela não foi resolvida até 133 anos depois dessa lei, né? E me parece que essa situação se arrasta, né? Isso se acirra com o racismo, né? Como é que
isso, para complicar as coisas, me parece que existe uma tentativa de desestruturar toda vez que há um tipo de tentativa de organização de movimentos, né? Como é que vocês veem isso em termos de movimento, né? De movimento negro, né? Vamos falar aqui na cidade propriamente, vai, vocês como mulheres organizadas. Existe uma tentativa muito grande de desestruturar os movimentos? Ai, Marcelo, sempre, né? Sempre. E não precisa ser um grupo de mulheres, né? Basta 2 ou 3 negros estarem juntos conversando, que as pessoas já vão questionar aquele posicionamento, já vão achar que estão armando alguma coisa. Então, a resistência, né, aqui em Botucatu é bem complexa. Eu eu cresci participando da União Cultural Negra, daqui de Botucatu, extinta a União Cultural Negra, e mesmo um movimento naquela época, né, bem complicada, que era atuante também, promovia desfiles, discussões, bailes de debutante, havia muita discussão política, as pessoas naquela época iam atrás de políticas públicas, era muito difícil, e eram pessoas influentes da cidade, inclusive, né? E ainda assim encontravam muita dificuldade. O que eles deixaram para nós de legado é nunca desistir, né? Então, o que a gente percebe é que mesmo a gente se organizando, se estruturando, a gente fazendo as coisas muito bem colocadas, planejadas, ainda assim é difícil uma valorização, um merecimento à altura, né? Sempre há uma desqualificação do nosso trabalho, do nosso empenho, da nossa jornada. Existem forças maiores que desacreditam, né, do que a gente precisa fazer para a nossa população. Botucatu a gente não precisa nem, né, ficar batendo muito nessa tecla. É uma cidade, sim, racista, é uma cidade, sim, provinciana, é difícil algumas coisas aqui, né, mas a gente tem que resistir, né. O Grupo Terezas, a gente meio que amadrinhou a Praça da Abolicionista, no Jardim Paraíso, e é muito difícil, porque a gente vai todo domingo cuidar da praça. E enquanto estamos cuidando, as pessoas vendo que a gente está ali limpando, plantando flores, plantas, enfim, elas insistem em levar os cachorros para fazer suas necessidades enquanto a gente está limpando. Uma afronta mesmo, sabe? Uma falta de respeito, um desmerecimento com esse ato. E é um bairro onde nenhuma de nós mora. Então, a gente está indo até o bairro dessas pessoas, cuidar de uma praça que está enfeitando o bairro delas, e não temos esse reconhecimento. Um ou outro vizinho que vai lá e oferece uma muda de flor, que explica o que acontece na praça. Vocês precisariam vir mais dias para cuidar, porque às vezes estão tentando destruir a estátua. Tanto é que em 2009, 2015, onde foi 14 ou 15, desculpa a confusão, que foi entregue à praça revitalizada, as placas de identificação sumiram simplesmente, a gente não sabe onde foi parar, né? E são questionamentos que a gente leva ao poder público que a gente não tem a resposta. O COMPIR, que é o Conselho Municipal de Promoção à Igualdade Racial, a gente está aí no impasse, né? A equipe já foi formada, o poder público, né? As pessoas para formar o COMPIR já foram nomeadas, mas a gente não encontra datas. Então, ainda é um Conselho Municipal que não começou suas atividades, já estamos em maio, né? Então, pela primeira vez, o COMPIR vai passar o 13 de maio em branco. É complicado isso, a gente entende toda a questão da pandemia, né? Mas a gente percebe também um certo descaso,
um fator não facilitador para que as coisas aconteçam. Então, quando fala-se que o negro tem que fazer 10 vezes mais do que o branco para poder conseguir metade dos benefícios ou do resultado, a gente vive isso todo dia, Marcelo. Imagina. E a gente vive isso, inclusive, relacionado a essas situações de conselho, de grupo, de amadrinhar uma praça, sabe? São coisas que seriam óbvias, que seriam fáceis de se resolver e não temos tão fácil assim um retorno. Mas a gente não pode desistir. Dá uma desanimada? Claro que dá. Sem Dá dúvida. vontade de deixar, chutar o balde, sabe? Falar, não vou fazer mais nada. Mas não tem como, né? Seria uma negligência da nossa parte com a nossa população, que já não tem muita representatividade, né? Então a gente tem que insistir. Mas temos sim muita dificuldade, não é tão simples. As ações que a gente fazia no período antes-pandemia demandava assim de muita conversa, de muito diálogo, mas a gente conseguia fazer, né? Deu certo de fazer tudo que a gente se propôs, mas bem desgastante, e comparando a outros grupos, outros conselhos, as pessoas conseguiam as coisas muito mais fáceis, né? Mas nunca foi motivo para a gente desistir, né? Não, não. A gente não pode dizer que estamos acostumadas com isso, mas nunca desistimos. Mas chega a ser cansativo, sim, né? A gente pergunta o tempo todo, mas por quê? Por que ainda é tão difícil assim, né? Então, algumas coisas ainda dá uma desmotivada, dá uma desanimada, com certeza. Agora, vamos falar um pouquinho de pandemia, né? Eu cheguei a conversar com outros companheiros, até para a revista, da, ligados à Educafro, e que estão falando um dado que é importante, que a população negra ela é muito mais sacrificada durante a pandemia do que as outras populações, porque, claro, a questão social econômica, né? Então, ela é mais vitimada, ela morre mais, ela é mais hospitalizada, né? E, e, e me parece que menos assistida, ela sofre mais. Quando todo o impacto social, a população negra sofre mais quando há uma crise, né? Infelizmente isso acontece, né? E nós estamos aí já há 1 ano e meio, né, quase, já de uma pandemia que vem vitimar cada vez mais o pobre, o preto, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso aí, o que você tem observado para isso, o grande descaso que tem sido no nosso país essa questão da pandemia, né? Nós vamos, a cidade de Botucatu vai ser beneficiada, entre aspas, porque é um direito a vacina, né? Por um projeto da Unesp, e que já foi politizado, muito bem politizado pela prefeitura, pelo Ministério da Saúde e tudo isso, mas que é um projeto da ciência, né? Originário da ciência, e que a população vai ser beneficiada por isso, né? Então, de certa forma, a gente mas a gente vê o país com uma média que estava até outro dia 4.000, né? 4.000 mortes. Agora nós temos 4.000 mortes e muita gente morrendo no nosso país, e boa parte dessas pessoas são negras. Gostaria que você falasse disso. Olha, eu penso que aqui em Botucatu a gente ainda tem o privilégio de termos a Unesp, né? O SUS funciona muito bem e acredito que quem usa valoriza e está sempre ali lutando para que, né, ele permaneça. Mas falando assim da população geral, né, Brasil, é claro que a população negra, a população pobre, está sendo afetada, a começar pelo benefício, né, Marcelo? Não são todos que têm acesso à internet para baixar um aplicativo para conseguir esse benefício, né? Então,
Para mim são coisas assim, é tão surreal uma coisa dessa, como que é possível, eu só vou beneficiar quem conseguir baixar o aplicativo meu para, né, se coloca no lugar do outro, a pessoa de repente tem um celular ali que mal recebe mensagens, um plano bem basiquinho para poder se comunicar com a família, com o patrão, e se tentar baixar algum aplicativo, já não funciona, haja vista no período escolar. Eu sou professora também, e a maioria dos meus alunos não estavam conseguindo acessar a aula pelo aplicativo que o governo, né, estabeleceu que seria. E aquela luta, aquela correria para tentar achar uma outra forma para essas aulas online acontecer. Alguns alunos acabaram desistindo mesmo, não dá para mim, não vou conseguir, a hora que acabar tudo isso eu volto. E daí a gente pensa, o que, que vai ficar fazendo se não vai estar na escola, né? Se não vai estar em casa naquele período para acessar as aulas. Então, essa desigualdade, e isso a gente não está falando só dos negros, a gente está falando da população pobre, que os negros estão ali inseridos, sim, mas que existem outras etnias ali, né? Então, tudo começou de uma maneira tão não planejada. Eu sei, eu entendo, e todo mundo entende, que ninguém esperava que fosse acontecer tudo isso, né? Mas a gente precisa ter um planejamento, né, Marcelo? A coisa aconteceu agora, tá, então vamos parar, vamos pensar, vamos nos programar, o que dá para fazer neste momento para que ninguém fique de fora. São pessoas que se dizem inteligentes, são pessoas que se dizem pensantes, que têm uma logística aí super bem aplaudida e qualificada, mas a gente não vê isso na prática. Se colocasse isso nas mãos de uma pessoa que está passando pela situação, a pessoa ia dar a resposta muito mais rápido do que eles, né? Porque a pessoa está vivendo ali. Então, é isso que eu sempre falo. Os negros, pessoas com deficiência, a comunidade LGBT, a população carcerária, ninguém vai perguntar para essas pessoas como que seria mais fácil para eles acessarem qualquer tipo de situação nessa pandemia. A gente não pode simplesmente deduzir que vai ser, vocês vão conseguir fazer isso. Não, tem que chegar no cara e falar, olha, você, morador de rua, você sabe o que está acontecendo no mundo? Você está entendendo por que está todo mundo usando máscara? Por que está todo mundo louco atrás de álcool e tal? Faz quanto tempo que você está com essa máscara? Sei lá, eu ganhei, peguei aqui da rua, no dia de chuva, estava escorrendo aqui, peguei. Alguém falou para esse cara que ele não poderia ter feito isso? Né? Então, são situações que é confortável você falar atrás de um computador, com o seu conforto, e pronunciar o que vai ser feito. Ninguém quer colocar a botina ou chinelo e sair nas ruas perguntando para as pessoas como que a gente pode te ajudar? Como que você acha que dá para fazer para você não ficar de fora? É um Né? Uma vez, problema, são pessoas que podem ser descartáveis, por assim dizer. isso, né? Uma vez eu conversando com um colega que é deficiente visual, ela me disse um absurdo assim tão grande de um lugar que ela foi e ela foi, né, pelas placas em libras, perdão, em braille, e a placa ela estava precisando ir ao toalete e a placa não era de toalete onde ela estava tateando ali, estava dizendo qualquer outra coisa. E ela passou um vexame muito grande porque ela entrou numa sala que não deveria ter entrado, né? Então, como que alguém vai colocar uma placa em braille num local público sem perguntar para uma pessoa cega se o que está escrito ali é realmente o indicativo daquele lugar? Então, se a gente parar para pensar, Marcelo, não é só a população negra que sofre a falsa abolição, né? Nós não fomos abolidos de muita coisa nesse país, né? A comunidade rica, a sociedade, sim, tem os seus benefícios e nunca passou por um aperto algum, né? Mas passou da classe média, né? A tal da classe C, que eu não sei até hoje o que é essa classe C, para baixo, a coisa desanda, salve-se quem puder, né? Então, aonde que isso é Brasil para todos? Não sei, não é, né? Então,
além de tudo isso, a gente ainda tem que se preocupar com a violência, com a falta de respeito, com a falta de empatia mesmo, né? É uma falta de tudo, não dá para entender. E as pessoas ainda acham que é mimimi, né? Que é vitimismo. Eu queria encontrar com a pessoa que inventou esse termo mimimi e pedir para ela me explicar o que ela entendeu na cabeça dela quando ela inventou esse termo, né? Ou se ela já passou por alguma situação de fome, de frio, de xingamento, de medo, de angústia, se ela já perdeu alguém. Acho que não, né? Falta humanidade, né? Humanidade Sim, nas pessoas. sim. E isso a gente tem percebido muito mais nos últimos anos no nosso país. Lembrando que isso não é uma exclusividade do nosso país, o mundo está um pouco assim também, mas se a gente não ter essa perseverança, essa resiliência e lutar para que a coisa transforme, aí é pior ainda, né? Aí que a gente entrega os pontos de vez, né? Exato. Acho que tudo poderia estar melhor se o nosso país levasse a sério a educação, né? Se a gente comparar o sistema educacional do Brasil com outros países no mesmo patamar que o nosso, a gente está muito aquém, né? Esses dias mesmo, uma reportagem de livros novos sendo descartados na rua e um professor desesperadamente tentando coletar o maior número possível, guardando na casa dele para tentar passar para ONGs, para alunos que não têm condições, para quem não está conseguindo acessar a internet. Então, você vê uma pessoa sozinha, desesperada, quando viu aqueles livros, fazendo um serviço que não era dela, né? Então, o que a gente tem de bom enquanto brasileiro é isso, a gente não se acomoda, né? Se você tem alguma coisa que está incomodando, você vai lá e tenta acertar. Você tenta pelo menos ajudar, você faz um barulho ali para mostrar, olha, é isso aqui, quem que pode me ajudar? Eu estou tentando fazer, mas não cabe mais para mim, minhas pernas, meus braços não dão mais, né? Mas quem realmente dá conta que poderia nos ajudar, está fazendo vista grossa, né? Fala que não é, que está inventando, que está querendo autopromoção. Existem pessoas alienadas perto da gente? Ou se tem, né? Mas é importante a gente sempre ficar dando esses dados de realidade, porque todo mundo tem uma expertise para o lado social da coisa. Então, se a gente conseguisse essa comunicação efetiva entre todo mundo, a gente não estaria nesse perrengue que a gente está, né? A gente não teria perdido tantas vidas. É muito bacana, eu vou usar esse termo porque eu não acho outro, tá? É. A comoção do brasileiro quando acontece uma catástrofe em outros países. Cristo fica na cor das bandeiras daquele país, ok, legal. Mas até agora, Marcelo, ninguém fala dos 3 meninos do Rio de Janeiro que estão sumidos. Alguém Não, foi não falo. perguntar para essas mães se elas estão conseguindo dormir? É que a Né? A empatia gente que tem criança na família, é, é um status a empatia, né? é. Então, você percebe que é uma coisa muito bizarra, é muito contraditório, é muito surreal. Tudo bem a gente se comover com a morte de uma criança, porque o padrasto matou, pelo amor de Deus, isso não existe, né? Não deveria, as crianças não deveriam sofrer nada. Mas deveria ser tratado igual, os 3 que estão sumidos há 3 meses, ninguém fala desses 3 meninos, cadê essas crianças? Edmê, tudo é uma, Né? E não é é uma. uma pergunta, não é uma pergunta de uma militante negra que é mãe. Não, é uma pergunta de uma brasileira que se comove com qualquer tipo de situação de violência, seja com uma criança branca, seja com uma criança negra, não importa. Eu gostaria que tivesse empenho para qualquer tipo de situação de violência, né? Com criança, com idoso, o indígena, não interessa, mas não é isso que a gente vê, né? E eu queria entender o porquê, mas eu acho que nessa minha existência eu não vou ter essa resposta. É, A pandemia ela trouxe para a gente, ou pelo menos deveria ter trazido,
para algumas pessoas, mais até, reflexões, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu consumo tanto tal coisa? Por que eu deixei de falar com uma pessoa? Mas eu não sei se um ano depois as pessoas estão conseguindo refletir, né, sobre essa existência, sobre a nossa sobrevivência nesse mundo, né? Tá meio difícil. E me preocupa, enquanto psicóloga, a saúde mental de todo mundo, né? Tá difícil? Tá, para não falar um palavrão, né? Tá muito difícil. Mas o que que a gente pode fazer para melhorar, né? Por muito tempo, as pessoas ficavam postando, que é possível home office, fazer yoga, plantar uma árvore, andar de bicicleta, enfim, virar blogueiro. E as pessoas foram tentativas. Alguns deram conta, outros não deram conta e foram para outro lado ou focaram no que realmente precisava focar, né? Mas e quem perdeu o emprego, quem perdeu pai, mãe, quem perdeu filho, né? E não teve tempo para resolver isso, teve que continuar fazendo aí as suas coisas para tentar sobreviver. Então, quando fala-se de 13 de maio, eu vou dizer para você, Marcelo, que eu não me lembro se algum dia o movimento negro fez uma festa. Quando eu digo movimento negro, eu falo das pessoas realmente conscientes da situação das pessoas negras no Brasil, né? Então, que festa que seria essa? Para mim, uma festa de 13 de maio seria ouvir a notícia de que as pessoas estavam sendo tratadas por igual, que ninguém mais estava sofrendo nenhum tipo de discriminação e que eu poderia ficar tranquila que meus filhos não iriam sofrer nenhum tipo de falta de respeito pelo ser humano que eles são, né? Será que eu estou falando alguma besteira? Não sei, mas para mim seria o ideal, entender que um dia isso tudo não existe mais. Mas eu não sei. É como eu disse para você, dessa minha existência, eu acho que eu não vou ver um 13 de maio sem uma notícia ruim em relação à população negra. Acabei de ver nas redes sociais um cara maltratando uma atendente angolana, enfim, sabe? É um dia, não temos um dia de sossego. E se você reage à altura dessas pessoas, você que está errado. Ah lá, não falei? Ah lá, negraiada, tudo louco, tudo violento. Eu só falei do cabelo e ela já está me atirando pedra. Eu só falei que ela talvez seja boa de cama, ela está querendo chamar a polícia. Eu só falei que ela é uma preta encardida e ela está querendo me mostrar a faca, né? Só. Então, o quanto é diminuída a nossa dor, né? O quanto é menosprezado o que a gente passa todo santo dia. Até um tempo atrás, mulheres e meninas tinham autoestima no subsolo, não existia autoestima, por conta desse padrão eurocentrado de beleza, né? Então, precisou, como você falou, da mídia, atrizes, modelos negras e afrodescendentes começarem a se aceitar, para daí a gente começar a ver um pouco de representatividade na mídia, para daí a gente criar esse movimento de fortalecer a autoestima da mulher negra. E assim com os homens também, porque o que a gente ainda ouve é que a população negra, é o significado da virilidade e da sensualidade. Não é isso, né? E a gente luta contra isso. A gente tenta mostrar que não é isso. Se uma menina, uma mulher negra não sabe sambar, ela não vai deixar de ser menos negra, né? Se um cara negro não sabe jogar futebol, não sabe fazer um rap, ele não vai ser menos negro, né? Ele só não sabe. Assim como posso encontrar uma pessoa
nipodescendente não saber falar nada em japonês. Porque toda vez alguém pergunta se a gente sabe falar alguma palavra em africanês. Não, gente, eu não nasci lá, infelizmente. Adoraria aprender a falar qualquer um dos idiomas africanos, mas ainda não consegui, não sei, né? Então, é difícil essas comparações, é difícil essas perseguições culturais, né? Quando se falou do colorismo, apropriação cultural, virou uma guerra, as pessoas ficaram loucas, nossa, então eu não posso mais comer feijoada, então eu não posso mais alisar o cabelo, então você não deveria estar usando calça jeans, esporte para preto é capoeira, você não tem que fazer karatê e nem jiu-jitsu. Ok, me explica melhor então a sua teoria, vamos conversar, mas ninguém estava aberto ao diálogo, né? Era só Hadouken o tempo todo, né? Até que a gente achando uma brecha, a gente consegue ali colocar, mas é bem difícil. Publicações de pensadores negros demoram para alcançar uma visibilidade tamanha para as pessoas começarem a ler e entender, né? É preciso muita estrada para uma Djamila Ribeiro ser reconhecida, para um Silvio Almeida ser reconhecida, né? Então, a gente tenta aí seguir a sombra desses dinossauros, vamos dizer assim, para mostrar que não somos só virilidade e sensualidade. Aliás, né? Povo nenhum deveria ser resumido a isso. Maravilha. Me fala se eu estiver falando muito, tá? Se não me empolgo, eu vou Imagina, embora. imagina. Bom, eu acho que para encerrar isso, você falou tudo isso. Como é que a gente faz para quebrar? Me corrija se eu estou errado. Como que a gente faz para quebrar esse ódio? A gente quem você fala, Marcelo? Como sociedade, né? Vamos dizer assim, o ser humano, você fala assim, o negro sofre o ódio do branco, ou até mesmo o branco sofre o ódio do branco, o ódio político, o ódio racial, o ódio do vizinho contra o vizinho. Como que faz para quebrar o ódio, você acha? Eu não sei se tem uma receita, Marcelo, de verdade. Eu não sei. Mas o que eu percebo que tem funcionado, né, desde quando eu me entendo por militante, é o tal lugar de fala, tá? Então, o que é o lugar de fala? Eu vou falar enquanto uma mulher negra. Você vai falar enquanto um cara branco e que se sensibiliza por uma causa. Então, a tua fala vai atingir algumas pessoas diferente da minha fala. Então, penso eu, e tenho vivido isso, que quanto mais pessoas perceberem que os seus lugares de fala vão ajudar X, Y e Z, a coisa vai multiplicar e pode começar a amenizar a situação, né? Então, como que um povo indígena pode ter voz? Eu, no lugar de mulher negra, eu posso fazer uma postagem, eu posso chamar uma amiga indígena e fazer uma live com ela para dar lugar para ela falar, né? Você, enquanto um homem branco, você pode chamar uma pessoa que é nipo brasileira para falar das dores, que é um descendente asiático aqui, né? Então, eu acredito que nesse sentido, a gente pensando em formar essa corrente e fazendo essas costuras culturais, creio eu que o ódio pode começar a tomar um rumo de se diluir e a compreensão, a empatia tomar um lugar que deveria nunca ter deixado de existir, vamos dizer assim. É o que eu Perfeito. penso. Quer dizer, na verdade, uma comunicação maior entre as pessoas, e o lugar de fala é um conceito bem interessante mesmo, porque só, só é autorizado assim a falar quem realmente o é, ou sente, o é a realidade, assim, e, olha, enfim, eu acho que a gente teria um papo aqui de
2, 3 dias aí, mas a gente pode fazer edições, se você me Claro. permitir retomar esse papo mais para frente, mas eu me sinto muito contemplado com esse 13 de maio, que é uma data que, que realmente é figurativa, né? E que sempre me incomoda com essa questão da escravidão, visto que a gente vive num país escravocrata, né? De escravocratas, numa sociedade que boa parte dela é escravizada, infelizmente no subemprego ou até mesmo escravizada, e num país muito racista, no racismo estrutural, né? E que acho que a gente pode desenvolver muito mais esse tema do racismo e eu acho que por hoje a gente pode ficar por aqui e eu quero agradecer muito aí a tua participação, foi ótimo conhecê-la e conversar contigo. O prazer foi todo meu, eu agradeço pelo espaço e estou à disposição para quando você achar que é interessante a gente conversar novamente, eu chamar uma outra das meninas do Tereza, estamos à disposição. Até mais, tchau, tchau. Tá.